E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoa aos nossos irmãos através da internet, nossos irmãos aqui presentes, e para nós é uma grande satisfação estar mais uma vez e poder compartilhar com cada um a bendita palavra de Deus que foi trazida para nós nesse último dia, nessa última hora, a mensagem profetizada por João, Apocalipse 10, 8 a 11, que Deus possa dar graça aos seus filhos, para que essa palavra penetre no seu coração, e que você possa nascer da mensagem da hora, que essa palavra venha penetrar. Eu sei que para muitas pessoas se torna difícil, porque isso não é um estudo bíblico. Nós não vivemos no tempo de estudos, nós não vivemos no tempo de evangelismos, mesmo que as pessoas estão tentando transformar esta era em uma era evangelística. Nós vivemos no tempo da revelação da palavra, E a igreja está no seu último ciclo, na sua última fase. Ela está aguardando como esposa o esposo. Ela está aguardando aquele momento de arrebatamento. O tempo é difícil e a gente vê no mundo político lá fora. Deus tem nos guardado aqui, como tem guardado os irmãos também em outros países, que o mundo está em guerra, muitas mortes por dia, muitas pessoas que passam para a eternidade. Agora mesmo os Estados Unidos bombardeou o Iêmen, Israel bombardeou o Hamas, e a guerra não está parando. E nada vai parar essa guerra, porque é aquilo que Jesus falou em São Mateus capítulo 24. É o cumprimento da palavra de Deus. E Israel voltou para sua terra. O rapto de Israel para sua terra foi através de uma guerra, A Primeira e Segunda Guerra Mundial. Israel foi levado para sua pátria. Eles foram obrigados a voltar para sua terra. Deus teve que fazer aquilo. E a Terceira Guerra Mundial é no tempo da terceira puxada. Primeira e segunda puxada, nós tivemos as guerras ali na Europa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e agora o tempo do terceiro aio, o terceiro anjo. Nós tivemos esses três anjos, Lutero,
Wesley e Branham, né? E Apocalipse diz: eis que vem o terceiro aio, que será a terceira guerra mundial. E nesse tempo exato, quando entra a grande tribulação, a esposa, a noiva de Cristo, sai. Ela sai. É porque, como nós temos ensinado aqui, pregado, e vocês têm ouvido do irmão Branham, têm ouvido do pastor Osmar, o rapto é uma revelação que Deus dá a você individualmente, né? E eu quero falar um assunto aqui nessa noite. Como é um culto de quarta-feira, eu creio que vai ser de grande bênção para cada um de nós, né? Domingo nós falamos sobre dízimos e oferta. Eu estava ouvindo uma mensagem que os irmãos postaram ali, irmão Eloy de Rio Negrinho, a semente correta, né? Se vocês puderem depois buscar no YouTube e escutar. E ali o profeta fala também sobre ser um dizimista, né? Ele diz que a semente correta é dizimista, porque a semente correta vem de Abraão, a semente correta vem de Branham, né? Se você não é um dizimista, é porque você não é da semente correta. Balaão ofereceu sacrifício, adorou a Deus, e ele fez tudo sinceramente, sincero, mas uma sinceridade errada, porque ele não era da semente correta, ele era da semente de Caim, mesmo sendo profeta. Às vezes a pessoa é pastor, é apóstolo, é evangelista, mas é da semente errada. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis, né? Você não vai colher uva do espinheiro. Então Judas era a semente errada. Agora, mesmo sendo a semente errada, Jesus chamou para o ministério. Romanos capítulo 11, verso 29. Os dons e as vocações de Deus são dados sem arrependimento. Isso não tem nada a ver. Ele chamou para o ministério, sendo da semente errada, porque a palavra tinha que se cumprir. Aquele que falou sobre Judas tinha que se cumprir. É como Balaão foi levantado, porque depois Balaão, ele é levantado ali como profeta, depois ele aparece nas eras. Deus lembra da sua doutrina. Não que ele foi salvo, semente errada não é salvo. E a gente não está falando isso aí para te ferir, né? Mas de repente você precisa de uma operação espiritual, né? Você está realmente agindo como age os filhos de Caim, você está agindo como age Balaão, como age Judas. Aí chega aquele momento, se você é uma semente correta, você vai se acertar, como Pedro, né? Pedro negou Jesus, mas ele acertou. Ele veio com lágrimas e ele se acertou, ele confessou. Ele não confessou como centurião, depois de furar o Salvador, ele confessou que ele era o Filho de Deus, que ele era justo. Mas já era tarde demais. Às vezes é tarde, você se arrepende tarde demais. Você vê na mensagem sede, o sonho incerto, aí você não pode nem falar naquele leito de hospital. Quando você quer falar, você quer confessar, mas aí os médicos já fez aqueles procedimentos, já te entubou, já aplicou uma hipodêmica em você, uma injeção, e você não consegue mais falar, né? Aí você realmente vai ver a sua alma na eternidade, perdida, e vendo todas as oportunidades que você teve, né? E você rejeitou a oportunidade. 1 Coríntios 4, versículo 13: somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Agora, o que é escória?
A escória na Bíblia é a borra que fica no fundo do copo. Salmo 75, versículo 8. Paulo foi considerado como escória, Jesus também, eu, você, né? O mundo, a sociedade nos considera, a religião, hoje o ministério, mas não da semente correta, da semente errada, nos considera como escória. Segundo, é uma matéria que sobra quando se derrete metais. A gente mais baixa da sociedade, a ralé. 1 Coríntios 4 e 13, né? Provérbios 25 e 4. Houve um tempo que o nome de Jesus foi um fantasma. 6 de São Marcos, verso 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante, mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Senhor Deus, querido Pai Celestial, nos ajuda nesta noite. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Abençoa teus filhos aqui presentes, que não medir esforço para estar aqui. Os teus filhos que estão pela internet também, que têm deixado tudo, o fogão, a televisão, os programas, a notícia, para poder ouvir a tua palavra, dê uma bênção toda especial para eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Desculpa deixar vocês muito tempo de pé. Então, quando vemos essa escritura, São Mateus 14 e São Marcos 6, aquela mensagem que o irmão Brana pregou, um testemunho no mar. Eles estavam testificando, né? Lembrando a ressurreição de Lázaro, lembrando a multiplicação dos pães, né? Que Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, enquanto eles contavam o testemunho, veio uma tempestade, né? O barco estava para ir a pique. De repente, na quarta vigília da noite, apareceu Jesus andando sobre as águas. A 4ª vigília. O que é a 4ª vigília? Vamos ajudar um pouquinho vocês? O que é a 4ª vigília da noite na Bíblia, né? No tempo de Jesus, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira, das 6 às 9, né? Que esse será o tempo do rapto, será entre as 6 às 9 de uma manhã. Será na primeira vigília. A segunda, das 9 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3. E a 4ª vigília, das 3 às 6 da manhã. Então, entre as 3 e as 6 da manhã, já era de madrugada, era a 4ª vigília, tudo escuro. Veio uma tempestade. Aparece um personagem andando sobre as águas. Algo inédito, eles nunca tinham visto isto. Eles disseram, é um fantasma. Se assustaram, ele já estava apavorado pela tempestade, pensando que iam morrer afogado ali. Todos eles pescadores, mas uma tempestade que nunca viram. Mas e agora? Um homem, né, andando sobre o mar, andando sobre as águas. Eles disseram, é um fantasma, ghost, é um espírito.
e se apavoraram, gritaram, ficaram assombrados. E Jesus disse, aí quando eles ouviram a voz, olhe a voz, não temas, sou eu. Quando eles ouviram a voz, antes de ouvir a voz era um fantasma. Quando eles ouviram a voz, o segredo está na voz. Se acalmaram. Você sabe que na ressurreição também, eles pensaram que ele era um fantasma. Em inglês é ghost, né? Espírito. Ele disse, não, sou eu. Olha minhas mãos aqui. Um espírito. Ele disse, o espírito não come, não bebe. Ele disse, me dá aí o pão, o mel que vocês têm aí, que eu vou... E ele comeu na frente deles. Mas eles estavam assustados. Agora, o segredo estava na voz. Não temas. Aí eles reconheceram a voz. A voz era dele. Parecia um vulto. Você já pensou na escuridão da noite? Você no meio do mar. Você ali no meio do mar. Tem a tempestade, os relâmpagos, o barco cheio de água, uns tirando água, todos molhados. E no meio da tempestade, alguém caminhando por sobre as águas no meio do mar. Aí o susto dobrou. E ele disse, não temas. Aí eles conheceram o quê? A voz. Não temas, sou eu. Porque a coisa importante é a voz. Não é a minha. Não, você não se deixe enganar. Não é a voz do seu pastor aí, não. É a voz do dia. Irmão Branda diz, vocês que ouvem as fitas, diga somente aquilo que está na fita. Isso é o irmão Branda que disse. Agora, Apocalipse 10, 8 a 11, João come o livrinho. É nossa escritura. Nós temos que ir para a nossa escritura. Nós não podemos ir para Malaquias 3 e 1. Ela já se cumpriu. Cumpria em João Batista. Nós não podemos ir para Isaías 40, cumpriu em João Batista. Isaías 53, cumpriu em Jesus do Calvário. Apocalipse 10, 1 a 7, cumpriu em Brana. Agora, a escritura da noiva, da esposa, é Apocalipse 10, 8 a 11. Aí vamos à nossa escritura. Aquela voz que João ouviu, fez ele cair como morto. Aquela voz que ele ouviu do céu. Você pensa que a voz soou assim, que derrubou as pedras? Não. O profeta diz no 7º selo, ela fala de dentro. Vai ao anjo que está com um pé na terra e outro no mar. Não era para ir o primeiro anjo, nem o segundo, nem o terceiro, quarto, quinto, sexto, ao 7º. Ele agora tem um livrinho aberto na mão. Não era fechado. O livrinho aberto. Diga, tome o livro. E João chegou e disse, dá-me o livrinho. Ele disse, você come. Será doce na sua boca, amargo no seu ventre. Profetiza a povos, tribos, línguas e nações. Ele não é um fantasma.
Goiânia pensou que era um fantasma. Curitiba pensou que era um fantasma. A África pensou que era um fantasma. Não. Mas quando vocês apertaram o play, vocês ouviram a voz. Era ele. A mesma voz. A mesma voz. Agora está na esposa. A igreja não é mais a voz de Deus. A voz está na noiva. Você tem que conhecer a voz. Não é a voz do pastor João Bispo. Não é a voz do seu pastor. É a voz da esposa. Não é o fantasma, o play. Mas o diabo bota na sua cabeça que é um fantasma. Por isso, em São Paulo, nós temos sido considerados como o lixo do mundo. A escória de todo, a borra, a sobra, a ralé da sociedade. Vocês pensam que eles gostam de nós? Aí fora? Se gostassem, estariam aqui. Isso aqui é um fantasma para eles. Mas no momento que eu ouvi a voz, João era um fantasma para mim. Eu estava no barco, denominacional, contando testemunho com Billy Paul, com Johnny Martin, com Coleman. Estava contando testemunho, eu estava na campanha evangelística. E quando eu ouvi o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, ele tem novo nome. Alguém disse, é um fantasma. Quando eu ouvi BRANHM, alguém disse, é um fantasma. Mas quando eu ouvi a voz, eu disse, é a mesma que falou em Jeffersonville. É a mesma que está aqui nas fitas do profeta. Ele disse, ouça as fitas. E quando eu ouvi João, era a mesma voz. E Jonas disse, aquela mesma voz que falou comigo. E ouvi outra voz do céu. Parece duas? Não. É o eco? Não. É visão? Não. É realidade. Você tem esse ministério com fantasma? Ouça a voz. No meio da tempestade, no meio dos trovões, não temas. Leia a mensagem do testemunho no mar. Não temas. Mas não é só a leitura. Ouça a voz. A voz não está mais em Apocalipse 10, 1 a 7. A voz está em Apocalipse 10, 8 a 11. Em Atos 24, 5, São Paulo foi chamado pior do que fantasma, peste, praga, Covid, câncer. Temos achado que esse homem é uma peste. Aqui é a igreja. Eles não examinaram, eles viram de longe. Deus estava escondido ali. E quando ele falou, aí ele falou no seu idioma. Houve silêncio.
Quando ele falou, ele começou desde Abraão. E ele chegou até Cristo. Hoje, quando nós falamos, nós viemos desde o Antigo Testamento e chegamos em João, que aqui termina. Apocalipse 10, 8 a 11 termina para os gentios. A mensagem termina para a esposa. Apocalipse 11 é para os judeus. Não é a nossa escritura. Nós não entendemos ali. Ali é com eles. É outra dispensação. Aí você para ouvir a voz. Quando São Paulo falou, houve silêncio. Porque São Paulo começou com a voz. Nosso Deus falou com Abraão, nosso pai, os patriarcas. Mas quando chegou em Jesus, Jesus era fantasma. Aí eles enfureceram. Quando falou de Abraão, de Moisés, dos profetas, eles ficaram em silêncio para ouvir. Quando Paulo chegou em Jesus, era o fantasma. Hoje nós falamos em Brana, é bom. Falamos em Irineu, Martim, Columba, Wesley, os pentecostais. Está ouvindo ainda o pastor Osmar hoje. Você nunca diga que um pregador de cura divina é do diabo. Não, você nunca diga isso. Respeite ele. Ele está fazendo um serviço para Deus. Nós estamos em outro tempo da revelação. Eles ainda continuam no ministério de cura. Deixa eles fazerem o serviço deles. Você vê um batuqueiro na encruzilhada, deixa ele fazer o trabalho dele. Não vai chutar despacho. Você vai chuta despacho, Deus sai de você. Não vai pegar a galinha da encruzilhada para comer. Eu já vi crente que fazia isso aí. E vi a situação que ele ficou depois. Então deixa eles em paz. Porque nós estamos não no tempo de Apocalipse 10, 1 a 7, nós estamos no tempo da revelação. O nosso dia hoje é de comer o livrinho. Já foi comido por João. E temos achado que esse homem é uma peste e o promotor de sedições entre todos os judeus, verso 5 de Atos 24. Por todo mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. O que é que eles dizem aí fora? Defensor do play. Você sabe que o play hoje se tornou um fantasma. Até no nosso cenário o pessoal não quer hino do play. Eles querem o hinário, mas que tira esses hinos que falam de play. Os pastores botaram neles, fizeram a cabeça deles e disseram, isso aí é fantasma. Ouça a voz. Ouça a voz. É a voz de Deus, não é um fantasma. E a pior coisa é que é o medo. A pior coisa que Satanás coloca nas pessoas é o medo. Aí você começa a ter medo da mensagem, ter medo do play. Escute, mas essa doutrina do play... O irmão Brana fala do espantalho. Mas o irmão Brana disse que a única esperança deles era o que andava sobre as águas, era o que eles chamavam de fantasma, era a única esperança deles, o testemunho do mar. A esperança deles, eles chamavam de fantasma.
A sua esperança para te dar fé de rapto é o play de João. E você repugna como uma doutrina, uma seita. Você responderá por isto. Desencaminhar o povo. O povo fica até com medo. O teu rapto não está na voz do teu pastor, não. Isso aqui é pesado. Não. O teu rapto está na voz do quíntuplo. E o quíntuplo é representado em um homem. Foi representado em Paulo, em Brano e em João. Que é o representante da esposa. E nós somos pastores, ajudantes. Mensagem Pôr-nos ao lado de Jesus, irmão Brano disse, vocês são os meus ajudantes. Como Timóteo. O castelhano diz o Timoteu, porque eu sei que tem muitos castelhanos me ouvindo. Tiquico, Filemon, Lucas, eram ajudantes de Paulo. Nós éramos ajudantes do sétimo anjo. Quando vem João, nós somos ajudantes de João. Porque o quíntuplo é a esposa. Por isso a mensagem é de uma só pessoa. As pessoas que nos escutam, eles ficam se armando, sabia? Eles ficam se armando. Mas no meio do mar não tem como se armar. É pular na água, tubarão comer. Mas quando você ouve a voz, sou eu. Eu sou. Quando Moisés ouviu a voz, não era uma sarça, não era um fogo, não era uma árvore misteriosa. Quando ele disse, eu sou. Ele disse para o profeta, seu nome está escrito sobre toda ela. E ele colocou M-A-R-R-I-N, I-O-N, B-R-A-N-H-O-N, H-A-M. E o William? Hein? E o final de William é I-N. Eu sou Brana. E quando Moisés chegou ali, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Quem és tu, Senhor? Que eu direi para os filhos de Israel, quando me perguntaram o nome desse Deus que me apareceu? Ele diz, eu sou o que sou. Por isso ele chamou William, porque o final de William é A-M, A-N. É em inglês, eu sou, Brana. Perfeito, perfeição é um fantasma. Para a primeira e segunda etapa, novo nome, Brana é um fantasma. Mas ouça a voz. Ouça a carta áudio. 28. Brana é perfeito, perfeição. 1 Ser 283, ele subiu com um novo nome. Ouça a voz. Você acha que é fantasma, é um espantalho? Mas esse fala. O homem dormiu, o homem Brana, o homem Wesley, o homem Osmar. Mas a voz é a era da multiplicação da ciência. A voz ficou gravada. De fita, de gravador de arame, foi para as fitas de rolo, as fitas cassete, foi para o CD, hoje está na nuvem. Hoje essa voz está na eternidade.
Não é fantasma, minha irmã, meu irmão, meu pastor. É Ele, é Deus. Ouça a voz. E quando a voz falou, até o vento acalmou, a tempestade acalmou, houve uma bonança no mar. Os discípulos olharam, é Ele. É Ele. Eles recém saíram de uma campanha de cura, multiplicação de pães, e eles estavam dando testemunho. Mas ele já estava levando eles a um nível mais alto, a uma mensagem sobrenatural, tirando eles dos rudimentos, tirando eles do Deus da história, que não era a primeira, nem segunda, nem terceira pessoa, era Deus mesmo, em 3 manifestações, em carne humana ali entre eles. Nos Estados Unidos era Deus mesmo em carne humana. No Brasil, Deus também estava em carne humana, no corpo de sua esposa, representada por João. E aí, quando nós chegamos no Brasil, é um fantasma. Na América não é mais fantasma. Na África não é mais fantasma. São milhares que seguem. Mas quando chega no Brasil, o Cordeiro Senhor do Trono, você sabe que isso aí, muitos já crerem. Ele veio em 28 de fevereiro, muitos também já crerem, de 63. Mas quando chega no novo nome e na mensagem de uma só pessoa, aí é fantasma. Quando chega no play, para o povo que seguiu João, é fantasma. Você está vendo que está tendo uma tempestade de ventos? Ventos são doutrina. Ouça a voz. Deixa ele falar. A tempestade vai acalmar. Os ventos vão cessar. Neste mar haverá bonança. Deixa ele falar. Certa noite, o velho barquinho estava quase para afundar, lá no mar, na tempestade. E ali veio o amado Senhor andando na direção deles. Eles disseram, oh, vai embora, é um fantasma. É assustador, não queremos ter nada a ver com isso. A única coisa que podia ajudá-lo estava próximo deles, e eles estavam com medo daquilo. Era a única coisa que podia ajudá-los. O play de João é a única coisa. O play de Brana foi a única coisa para me ajudar a chegar no play de João. Quando eu estava na denominação, Brana era fantasma para mim, até que eu ouvi a voz dos selos, dos trovões. Quando eu estava na mensagem de Brana, pastor Osmar era um fantasma para mim, até que eu ouvi brinde para pastores. Coloquei no carro, ouvi de novo. Eu gosto de ouvir várias vezes. Eu disse, olha, adeus, companheiros. Adeus, grupo de pastores. Isso aqui não é fantasma. Eu ouvi a voz. É ele. Só que aqui ele fala em português. Ali nos Estados Unidos ele falou em inglês. Aqui ele fala em português. O idioma desconhecido que Brana ouviu. Testemunho no mar 129. E as igrejas que deveriam estar de braços abertos para receber isto, estou com medo daquilo. Isso não pertence ao nosso grupo, vê? E eles estão assustados com isto. A única coisa que pode trazê-lo a Cristo é Cristo. É Ele mesmo. E eles têm medo disso ser assustador. Oh, eu não sei. Aquilo pode ser um fantasma. Vê você? Eu não conheço isto. Assustado com a única coisa que poderia ajudá-lo. E aquele menininho de irmão Brana passando perto do cemitério, subiando. Estava subiando de medo. Hein? Você está com medo? Aperta o play. Ouça a voz. Não aperta o play errado. Aperta certo. Aperta o play certo. De João.
Ia falar alguma coisa, deixar para depois. E naquela hora negra de aflição, 130, aquelas igrejas eleitas, aquele grupo assentado ali fora, assustado com medo de ser um fantasma, eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Então chegou aquela voz dócil: não tema, sou eu. Pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Não temas. O diabo tinha colocado medo neles, levantado uma tempestade no mar. E ele veio andando sobre as águas, por cima da tempestade. Ele está por cima da tempestade, andando por cima dos seus problemas. Ouça a voz, deixa ele falar, porque a Bíblia diz que ele ia passando adiante. Ele vinha no silêncio do sétimo selo, como pregou o pastor Mendes ontem, a voz do silêncio. Ele ia passando adiante, ele ia deixar eles ali, orando, gritando, pedindo socorro para Deus. Agora, quando eles disseram, é um fantasma, aí ele para. Não temas, sou eu. Sou os 7 trovões, sou o novo nome. Eu sou a mensagem de uma só pessoa. Aperte o play correto. Pai Celestial, nos dê graça para apertar o play certo. Se somos a semente correta, vamos apertar o play certo. Não play de Balaão, não play de Caim, de Judas Iscariote, de Fileto, de Mineu, de Alexandre. Não, play correto. Play de Brando, play de João. Ajuda essa igreja, Pai, a nascer. Porque ver é nascer. Que no nascer de novo não pode ver, não pode entender o reino de Deus. Ajuda esse povo a ver. Se eles não viram, é porque eles não nasceram. E abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo.